Olá, eu sou Maria Flávia, sócia da área imobiliária aqui do Machado Meyer, e é um prazer tê-lo conosco aqui no nosso videocast de inteligência jurídica, quando a gente vai falar um pouco sobre as perspectivas do mercado imobiliário para o ano de 2024. É um prazer enorme receber Michel Wurman. Michel é Managing Director e Head da área de investimentos no mercado imobiliário do BTG Pactual e atua no mercado imobiliário há bastante tempo e aqui no BTG desde 2012. Michel, é um prazer tê-lo aqui conosco e poder discutir um pouquinho sobre o mercado imobiliário para 2024. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Maria Flávia. O Machado Meyer é um super parceiro nosso. Vocês sabem o quanto a gente trabalha junto, muitos negócios acontecendo, uma parceria muito boa. Muito obrigada. Bom, acho que vamos começar falando um pouco sobre os indicadores econômicos de 2023, com um significativo crescimento do PIB. Acho que uma expectativa de uma inflação um pouco mais controlada para 2024, que deve contribuir com a nossa queda de juros, o que é bastante irrelevante para o mercado imobiliário no Brasil. E eu queria saber um pouco da sua visão de inflação, taxa de juros, os outros aspectos financeiros com impacto para esse ano no mercado imobiliário brasileiro. Esse é o nosso principal guia, não é? Para investimento. A gente tem uma visão construtivista para o Brasil, a gente é otimista. Tá? Na verdade, eu diria que a gente está um pouco mais otimista do que a visão do mercado. A gente está vendo a inflação controlada entre 3,5% e 3,7%, abaixo do que o mercado vê, que é ao redor de 4%. PIB também, o próprio Focus agora de março tem indicado um crescimento entre 1,8% e 2%. A gente está vendo esse crescimento mais ao redor de 2,5%. Tá? Claro que a dinâmica se mantendo, esse crescimento. E aí, naturalmente, espaço para cair juros. Eu acho que a grande discussão é até quando vai o ciclo de corte de juros. Ninguém sabe a resposta, tem várias apostas. Provavelmente estamos discutindo entre 9% e 9,5%. O mais importante do que o dado exato de quanto é mais importante para a gente a tendência de queda, e além da própria tendência de queda, tem uma regra de bolsa no mercado imobiliário que abaixo de 2 dígitos, quer dizer, abaixo de 10% do CDI, é quando negócios imobiliários de renda começam a ficar mais atrativos e o custo de capital também para incorporação começa a ter um nível que gera um retorno bem interessante para risco. Então, acho que a gente vê claramente dessa dinâmica. Sai dos 13% alto de algum tempo atrás. Esse ano, necessariamente, acaba abaixo de 10%. É óbvio que quanto menor, melhor, mas é menos importante qual é o terminal, é mais importante essa tendência e está muito claro que esse número é abaixo de 10% e vamos tocar nesse abaixo de 10% muito em breve. Muito obrigada. Acho que outra grande novidade, né, que a gente vê muito se falando no mercado é o novo Marco Legal das Garantias, que entrou em vigor em outubro de 2023 e que tem na verdade, como objetivo modernizar e trazer um pouco mais de agilidade, né, os procedimentos relacionados especialmente à execução da garantia. Acho que traz algumas novidades para tentar trazer de volta um pouco mais o uso da hipoteca no nosso mercado, acho que hoje predominantemente na alienação fiduciária, e especialmente a gente acredita que deve estimular o crédito imobiliário e muito provavelmente talvez ajudar nesse impacto de redução da taxa de juros. Queria saber um pouco se você realmente vê ganhos em relação a essa questão da entrada em vigor do Marco Legal das Garantias, se é alguma coisa que no banco vocês já olham como premissa de estudo para novos investimentos. Tá. É um ponto interessante. Eu acho que qualquer discussão que você consiga ter mais tranquilidades ou mais garantias, que não é uma discussão jurídica, um ponto pacificado, é super importante. Então, essa ou qualquer reforma que leve a isso dá mais segurança, naturalmente mais segurança, você tem menos risco é menos taxa de desconto, os ativos começam a se valorizar. Tá? E você, na outra ponta, consegue fazer mais negócios. Tá? Então, assim, do lado do marco, eu acho que a importância é dar essa segurança. Claramente, ainda usamos pouco. Claramente, vai ser uma coisa que vai ser muito mais usada no futuro. E mesmo ainda nesse ponto, lembra que toda essa evolução de mercado imobiliário, eu diria que o mercado imobiliário moderno começa em 2002,
há mais de 20 anos atrás, quando começa a discussão alienação fiduciária, onde é que está a garantia. Lembra que naquela época qualquer venda de apartamento era 90% a terra chaves e 10% nas chaves. Não existia crédito, porque não tinha nem o primeiro marco para discutir o que era crédito e como era alienação fiduciária. Olha o que evoluiu o mercado. Sim. Então, é essa dinâmica que a gente entende como importante. Só um ponto importante, estava discutindo, olhando um pouco o número hoje de manhã, antes de vir ter essa conversa, há 20 anos atrás, basicamente 100% de qualquer crédito imobiliário para ativos imobiliários estavam concentrados entre 80% e 80 e poucos por cento de poupança e 15% a 20% de FGTS. Ano passado, os ativos imobiliários, não poupança, não FGTS, quer dizer, CRIs, LIGs, todos os instrumentos que o mercado foi formando ao longo dos últimos anos, já representaram mais do que a poupança. A poupança no passado fez mais ou menos 600 e poucos bilhões de estoque de financiamento. Essa nova, os LIGs, os CRIs que eu comentei, já são acima, já estamos discutindo 670 a 680 bilhões. Isso leva um mercado saudável, mercado de capitais entrando, custo de capital efetivo de longo prazo, quanto custa, sem intervenção, e aí você consegue discutir investimento de longo prazo. Eu acho que o nosso mercado é umbilicalmente conectado com financiamento, né? Isso é a premissa base, né? E não tinha, que acontecia, você não podia incorporar nada para longo prazo. E aí você só fabricava coisas para o produto de altíssima renda, que o pessoal podia pagar relativamente à vista durante a obra. E não é o mercado, né? E acho que quanto mais segurança jurídica, né, para realmente manter a questão da execução das garantias, quando a gente olha para trás, até olhando um pouco a questão do patrimônio de afetação, né, você percebe a introdução dele à lei e realmente quando começaram a ser utilizados, que foi quando teve efetivamente um incentivo fiscal, mas acima de tudo o olhar para a garantia daquele investidor, daquele comprador. E essa evolução que ela é importante, esses marcos, essas micromudanças que parecem não ser importantes, no longo prazo fazem toda a diferença. A gente está discutindo aqui 2 décadas, o mercado mudou de uma maneira estrutural. Você não tinha produto de renda, você não tinha produto para o varejo, você não tinha produto de incorporação para média e baixa renda. Então, assim, por isso que a gente vê como é super importante esses pequenos marcos que no momento que eles são falados parecem pouco importantes, quando você vai somando todo esse arcabouço do que foi feito e o que está sendo feito, é muito importante para o mercado. Não, falando um pouco de mudança também, acho que a gente vê alterações um pouco relacionadas a zoneamento, né? A gente vê, por exemplo, a revisão do nosso plano diretor em São Paulo ano passado, agora a aprovação da nova lei de zoneamento. No Rio de Janeiro também um marco importante que é a questão do plano diretor da cidade. E queria entender um pouco como é que você vê essas mudanças, se o banco tem olhado de uma forma positiva para essas introduções também trazidas recentemente. Especialmente o Rio, né, que tem se falado bastante e acho que carecia desse olhar com mais carinho em relação a polos de desenvolvimento. O primeiro ponto, na lei já está, que a cada 10 anos você tem que fazer uma revisão. Então, você não fazer a revisão ou atrasar muito essa revisão, você acaba gerando alguma instabilidade. Então, é importante. São Paulo estava na frente, São Paulo conseguiu fazer isso com mais frequência, o Rio estava atrás, agora equilibrou. E aí são 2 dinâmicas diferentes. Tá? Claramente, em São Paulo, é uma discussão que ela parece nem muito interessante, e vai contra o senso comum, mas é o contrário do que parece. Adensamento em áreas que tem já infraestrutura colocada é muito importante para as cidades. Então, de novo, se a discussão se o prédio pode ter uma altura muito maior, mas você tem em volta metrô, acesso, viário funcionando bem, esgoto, parte telecom, tudo direito, é ali que poderia, porque você sabe que tem menos investimento sendo feito. E aí sobra espaço para você pegar essa carência de investimento para colocar em outras regiões. Então, quando você compara São Paulo, por exemplo, com Nova York, o adensamento de Nova York é muito maior. Não é crítico. Então, eu sei que parece uma discussão complexa, não é? Você pega aqui, a gente brinca um pouco aqui, um prédio aqui no lado comercial.
Um prédio aqui na Faria Lima, um quarteirão inteiro aqui na Faria Lima é um prédio em Nova York. E mesmo os residenciais. Aqui a gente está discutindo 12, 15 andares de lugares que têm infraestrutura absolutamente estabelecida. Em Nova York você pega um prédio, significa 4, 5 prédios aqui do Brasil. Então eu acho que foi muito importante passar por essa dinâmica. É importante sim você ter essa mesclagem da população de altíssimo luxo com baixa renda. É isso que faz uma cidade melhor. Claramente, Nova York passou por esse desafio ao longo das últimas décadas e é um exemplo maravilhoso. E é bom que esse negócio social está sendo incorporado dentro do plano. Tá? Você constrói uma cidade melhor, você constrói uma população melhor. Sem dúvida. Tá? Eu acho que essa é a dinâmica de São Paulo. E muito importante dessa dinâmica de São Paulo é assim, do lado do investimento, o que é importante observar São Paulo são várias cidades dentro da cidade. Sim. Então, assim, cada bairro é um bairro, cada quarteirão pode fazer muita diferença de um para o outro, então tem que analisar muito no aspecto micro, onde é que tem vantagem e desvantagem. Tá? E talvez desmistificar, né, um pouco, porque essa questão da mobilidade que você trouxe, ela é essencial para a cidade como um todo. Sim. Né? E acho que, assim, poder conectar de uma forma melhor trabalho, residência, lazer, acho que isso faz toda a diferença. E quando você vê esses grandes eixos, né, de transformação urbana, as modificações que já se vê por conta desses movimentos legislativos, é realmente impressionante. E você vê que estamos caminhando para o futuro. Assim, né? a discussão ela não é de agora, mas o resultado vai ser muito interessante. Então, assim, o rico deveria usar metrô. Sem dúvida. Não deveria ficar usando carro para fazer curta distância. Sem dúvida. Fachada ativa foi a senhora evolução. É óbvio, é um negócio em evolução, mas quando a gente olhar isso no tempo, daqui a 10, 20 anos, você pega o bairro que à noite ele é totalmente apagado, vai ter vida. Então, essas mudanças que a lei vai incorporando e vai botando esse cunho social é muito importante. Como é que a qualidade de vida... Não são mais guetos, né? Quando a gente olhava aqueles grandes condomínios efetivamente fechados, né? Onde que cada vez a população estava mais segregada. Acho que, sem dúvida, isso traz maior conexão. Eu acho que você olha todo o desenvolvimento dos eixos e também essa questão das fachadas ativas, como você bem mencionou, acho que a conexão entre o cidadão e de todas as classes, de todos os ambientes, trabalho, casa, você traz realmente vida para a cidade. Acho que é bem colocado. E segurança, não é? E segurança, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tá. E aí você vai para a dinâmica do Rio, que é uma dinâmica diferente. Eu acho que o grande mérito da renovação do Rio claro que tem suas questões muito micros, de bairro a bairro, o que pode ou não pode, mas eu diria que o grande ganho foi a discussão, foi um acerto, a história do centro da cidade. O centro da cidade, depois da Covid no Rio, ficou um lugar relativamente deserto, embora toda a infraestrutura montada. Assim, é muito legal ver que os lançamentos que têm ocorrido dentro do centro do Rio de Janeiro estão indo super bem. Então, o centro era um lugar que devia, sim, estar povoado por gente morando, para não ser uma cidade fantasma que era a característica do passado no final de semana. Agora ela ainda fica vazia durante a semana. Eu acho que as pessoas morando, infraestrutura pronta, metrô existente, viário funcionando, comércio bom, tudo isso vai ser uma realidade também importante. Ali deveria ser também um bairro residencial. Então foi um dado assim muito acertado. Muito acertado. Acho que proximidade, inclusive, com o aeroporto, né, com o próprio Porto Maravilha, acho que são conexões que faziam todo sentido. E é verdade isso que você traz, porque o centro do Rio sempre já foi muito histórico em relação ao marco de negócios e demorou para ter esse esvaziamento. Quanto que São Paulo criou vários polos, como a gente fala, né, novos centros de trabalho, o Rio era muito marco. E realmente, após Covid, essa deterioração, acho que a resposta vem aqui rápida para tentar resgatar uma região tão relevante com uma infraestrutura pronta, né? Pronta. Isso mesmo. Acho que eu queria agora falar um pouquinho sobre mitos, que a questão do caso Evergrande, que acho que impactou bastante. A gente vê que realmente o setor imobiliário na China representa praticamente 1/4 da atividade econômica e a crise em que vem se passando o país em relação ao endividamento, ela é severa, e a gente começa um pouco a tentar verificar se isso é um mito, que a gente precisa começar a se preocupar no Brasil,
ou não, né? Então, acho que eles trazem alguns dados que a incorporação na China ela consome cerca de 40% de demanda de aço, por exemplo, é uma coisa bem expressiva para dizer o tamanho realmente do mercado. E queria entender se essa repercussão da crise imobiliária na China tem a ver conosco, não tem a ver conosco, é alguma coisa que a gente precisa se preocupar, mas especialmente talvez olhar também para as lições, se a gente tem algum aprendizado aqui para o nosso dia a dia do mercado brasileiro. Eu acho que tem que dividir o assunto China em dois efeitos. O primeiro efeito é o modelo de crescimento China. Lembra que lá foi muito incentivado ao longo dos últimos 20 anos pelo governo para ter um crescimento acelerado via incorporação imobiliária residencial, e isso ajudava muito no crescimento do PIB. Esse modelo claramente começa a mostrar que está esgotado. Você acaba produzindo muita unidade acima do poder de capacidade de absorção. Então, talvez essa é a questão macro da história da China de real estate. Tá? O Brasil, a gente entra na segunda dinâmica. Eu diria o seguinte, exatamente pelos aqueles marcos que têm sido feitos dentro do mercado imobiliário desde 2002, que a gente discutiu antes, essa discussão que o crédito está vindo a maior parte já hoje em dia do mercado privado, do mercado de capitais, exatamente essa proteção. Em vez de você estar muito concentrado em um grande tomador de crédito, que é o governo, que é o caso chinês, através dos bancos, mas que são estatais, aqui você poderia ter uma crise dessa se você tivesse produzido muito, provavelmente antes de 2002. E você teve os casos do Brasil de Incol, que era o grande exemplo de problema, numa dimensão ínfima em relação a essa história da China hoje em dia. Mas eu diria que o fato do marco legal, mas mercados de capitais estarem funcionando bem e estarem evoluindo no tempo, dá essa garantia que esse crédito está absolutamente pulverizado. Quem dá crédito não dá crédito para ninguém explodir, para se construir em excesso abundante. Então, eu diria que assim, a dinâmica de mercado ela é mais protegida. Eu diria que assim, o nosso modelo ele caminha muito mais para o modelo americano de mercado, o formato que a gente mira, o mercado de capitais, todo esse lado, do que o formato de crescimento do mercado chinês. Mas, assim, mesmo com isso, assim, o mercado vai sofrer um pouco na China, mas com o tempo corrige. O que vai acontecer você tem que parar de produzir. E aí, não sei se vai parar de produzir, quantos anos são, e vai habitando. Sim, sem dúvida. Obrigada. E acho que agora eu queria começar a passar segmento a segmento, talvez olhar um pouco a sua visão de cada um dos nossos setores ou microsetores dentro do mercado imobiliário. Acho que vou começar aqui te perguntando um pouco sobre o mercado do setor residencial. Acho que a gente viu um grande aquecimento aí no final de 2023, com novos lançamentos, e acho que isso também totalmente conectado com a questão da queda aí da taxa Selic. E a gente também vê que teve uma grande procura, né, tanto no setor de alto, médio padrão, mas também com destaque na questão do programa mais habitacional popular, né? Acho que com o retorno aí do Minha Casa Minha Vida, o programa incentivo governamental. E queria saber um pouco quais são as suas expectativas para esse mercado residencial em 2024. Eu acho que a resposta já está na pergunta um pouco. Por que o mercado ele vai muito bem no Minha Casa Minha Vida e vai muito bem no alta renda? Meio que tem também é importante assim no residencial. Me lembro estudando o mercado lá em 2000 e pouco. A primeira vez que eu fui ver baixa renda no México foi em 2003, 2004. E aí uma das grandes empresas, o dono tinha comentado, olha, as pessoas casam, as pessoas separam, as pessoas saem de casa também. Então assim, necessidade de morar ela é importante para todo mundo. Tá? Tendo dito isso, dependendo dos movimentos populacionais, você tem que criar nova demanda e tem lugares que perdem demanda. Tá? A classe baixa, o Minha Casa Minha Vida, o programa é sensacional. Então, claramente, você vê uma resposta boa das vendas, é onde tem que estar os incentivos, é onde é que tem que estar os subsídios. Tá? Então, dá para entender claramente porque ele responde bem, é onde tem uma demanda imensa. Tá? E tem que ser coberto esse déficit habitacional. Aí depois você vai para classe média alta. Classe média alta, ou ricos,
eu diria que ele é menos sensível à crise. As pessoas têm o capital. A discussão é se vai deixar o dinheiro no banco ou não, ou se tem que pegar um pouco de empréstimo. Então é por isso que esse mercado do ultraluxo, ele foi super bem. Então você viu São Paulo claramente, regiões que valiam R$20 mil o metro quadrado há 3, 4 anos atrás, pré-Covid, hoje em dia estarem discutindo 40, 60 mil reais. Claramente você viu um aumento real acontecendo. Tá? E aí, o que acontece com a dinâmica macroeconômica? Desemprego tem caído, mas taxa de juros alta atrapalha muito crédito e financiamento de longo prazo. É onde a classe média, que é assalariada, ela perde capacidade de compra. Então, toda essa diferença dos juros vai fazer com esse negócio caindo abaixo de 10%, claramente o que a gente chama de a capacidade de pagamento, affordability, aumenta a beça. Tá? A queda de juros de 3, 4%, chegando no crédito no consumidor final, faz com que a prestação saia menos 20%, 25%. Isso quer dizer o seguinte, se a pessoa podia comprar 1 metro, ela pode comprar 1,25 metros. Ou ao contrário, se ela não tinha dinheiro para comprar 1 metro, se ela tinha dinheiro só para comprar 0,8 metros, ela agora consegue. Então, eu diria que assim, esse setor está atrás, mas deve ser o setor que vai recuperar bem. Então, assim, olhando o macro, muito animado com a Minha Casa Minha Vida. É um mercado de altíssimo luxo, embora chame atenção, ele não é um mercado de volume. Eu acho que agora vai começar a mexer de novo esse mercado de classe média, tá? Que ficou relativamente parado ao longo dos últimos 2 anos. Ótimo, muito obrigada. E acho que agora vamos falar um pouco do grande vilão, né? Se discutiu muito o setor corporativo, né, dos escritórios. Acho que pós-pandemia, acho que na pandemia a gente viu uma mudança significativa. Pós-pandemia, essas mudanças aconteceram, mas a especulação também é muito grande, né? Era muito grande, acho que agora talvez tenha dado uma acalmada um pouco. Volta, não volta, escritório, vai ser home office, funciona, qual a política, quantos dias em casa, quantos dias no escritório. E o setor, acho que teve aí um sofrimento maior, sem dúvida alguma, em relação a preço e a ocupação. Mas a gente também já vê uma redução nessa vacância, tanto de salas comerciais, quanto especialmente lajes, e queria saber um pouco a sua visão, se isso é real, se é só talvez um olhar muito segmentado, às vezes em pontos em São Paulo, etc., ou se a gente já vê esse movimento também acontecendo em outras cidades e o que se espera para 2024 para o setor corporativo. Eu acho que assim, dentro das crises de imobiliário, dentro da Covid, com certeza o corporativo, como você comentou, foi o mais afetado. E tinha muito essa discussão de mudança cultural, que era o primeiro problema. Se no primeiro momento era home office, nunca mais ia voltar para o escritório. A gente tinha uma leitura muito pragmática, a gente achava que não funciona nenhuma grande empresa 100% em home office, você não forma cultura. O problema é que esse debate ficou durante 1 ano e meio, 2 anos, enquanto estava todo mundo em casa. Então, era um debate meio inconclusivo. Recentemente, os escritórios começaram a ficar bem ocupados. E está muito claro que em algumas empresas não funciona o home office. Em várias empresas funciona, sim, alguma coisa híbrida. Híbrida significa 1 ou 2 dias fora do escritório, mais 3 ou 4 dias dentro do escritório. Então, naturalmente, isso começou a aquecer o mercado de novo de alocações. De novas locações. O mercado foi bem no último semestre do ano passado, está bem nesse ano, e eu acho que a dinâmica importante para observar aí é que não tem produção de novos empreendimentos. Então eu diria o seguinte, como ficou ruim o resultado de a conta dos aluguéis na prática baixaram nominalmente, do ponto de vista real, em relação aos últimos 10 anos, ninguém foi para um novo ciclo de produção. Então, o que a gente acha é que os próximos 2, 3 anos vai ter aumento real de aluguel, porque você tem os prédios que foram colocados no mercado, um ciclo grande que ia até 2021, 2022, não tem nada entrando com relevância no mercado nos próximos 2, 3 anos. Então, a gente acha que tem sim uma recuperação muito grande. E você vê claramente isso acontecendo, no primeiro momento, não acontecendo em termos de pagamento de dividendos dos fundos imobiliários de corporativo,
Mas o que aconteceu? As cotas começaram a aumentar muito. É interessante que o mercado começa a observar que tem sim essa expectativa de aumento de preço, embora não tenha acontecido em grande magnitude. Então, as cotas valorizaram, mas a distribuição de dividendos não foram no mesmo patamar. Agora que essa distribuição de dividendos está equilibrando, está mostrando claramente esse crescimento. Então, eu diria que é uma aposta interessante, porque a gente realmente acredita que tem um aumento real para acontecer. E o outro detalhe que eu esqueci de comentar é valor de reposição. Basicamente, não vale a pena fazer um projeto novo em relação aos preços que você consegue comprar hoje em dia. Então, tem várias dinâmicas dentro dessa dinâmica. Então, positivo para o setor corporativo em 2024. Menos 24, com certeza 25. Com certeza 25. Com certeza 25. Bacana. Muito bom. Acho que agora eu queria saber um pouquinho do setor logístico. Esse também, acho que teve um boom enorme em relação à questão do e-commerce, né? E a pandemia, isso potencializou ainda mais. Acho que setor de alimentos, veículos, enfim, tudo isso aqueceu bastante o mercado logístico nos anos anteriores. E a ideia, o que se ouve, pelo menos, é que as projeções são bastante altas para a sequência desse crescimento. Acho que tiveram alguns obstáculos, digamos assim, ano passado em relação ao varejo, que talvez sofreu mais, poderia ter trazido mais impacto no setor logístico, mas pelo menos o que a gente ouve dos clientes é que esse impacto realmente não ocorreu de uma forma tão severa quanto se especulou e que as projeções seguem altas, né? Queria saber um pouco a expectativa de vocês em relação ao setor, se é um setor que também vocês veem como uma aposta grande ainda de crescimento. Para a gente é um setor super importante. Eu diria onde a gente tem a maior concentração de ativos hoje em dia dentro do portfólio. Já está quase com 6 bilhões de ativos. Então, é quase um quarto do que a gente tem de investimento total em todo o real estate nosso. O que a gente enxerga do mercado? Tá? Tem uma mudança muito importante estrutural que aconteceu ao longo dos últimos anos. Lembra que a gente encarava a logística como o famoso warehouse. Warehouse, a tradução ao pé da letra, é o resto das sobras. Então, era onde você botava o que não tinha lugar para colocar na loja e você largava. E quanto mais distante fosse aquele galpão, provavelmente é mais barato e podia ser quase um galinheiro / galpão. Teve essa mudança cultural veio das operações da Ásia, veio das operações dos Estados Unidos, eu diria de uma década atrás, e entrou com muita força no Brasil. Basicamente, em vez de ser o resto das sobras, é um negócio super importante para você controlar estoque e velocidade de entrega, tanto para e-commerce, que é sim uma ponta importante, mas principalmente da sua cadeia de suprimento e fornecedor. Então, de um setor que não era relevante, ele vira core dentro de uma empresa. É que nem você discutir se uma empresa não tem controle de ERP. Você tem que ter um controle de ERP, ela tem que estar informatizada. Você também precisa ter um galpão eficiente. E aí é ali que está seu estoque. Seu estoque é capital de giro. Então eu diria que essa é a grande revolução que aconteceu no mercado e a gente vê que tem muito espaço ainda de absorção das empresas para colocar cada vez mais espaço dentro de galpões. A diferença é que galpões têm que ser de altíssima qualidade. A gente está passando da mesma transformação que a gente viu em corporativo, onde você tinha todo mundo estava acostumado com prédio qualidade B e C, e aí de repente vem a leva toda dos prédios novos AA ou AAA. Basicamente você joga todo o estoque de B e C para um patamar que as grandes empresas ou os grandes compradores não querem estar. Além disso, tem essa dinâmica também importante. Então, a gente acha que... E que, no fim, esse setor, acho que é até interessante quando você traz que é o resto, as sobras, e ele, no fim, mexeu com todos os outros, né? Então, você vê que ele mexeu com o próprio shopping, né? Que hoje você vê lojas muito mais conceito, a questão do estoque totalmente fora, né, daquele ambiente, ou seja, com custo de aluguel muito mais focado para esse trânsito de pessoas, de vendas, etc. O próprio residencial hoje, você não imagina projetar qualquer empreendimento novo e ainda olhar para os antigos que não se adapte para receber suas mercadorias e-commerce, porque hoje em dia representa um percentual muito maior, né, do que as pessoas se deslocarem. Então, no fim, ele também,
contudo, mexeu também nos outros setores, né? Sem dúvida. Eu diria que assim, o mais importante, como você comentou, é o de shopping. Shopping, claramente, o modelo de negócio das empresas antigamente é cada loja tem o seu estoque. Sim. E seu estoque grande. Se tiver comprador para comprar aquele produto, você está com o produto disponível. É justamente o que você não deveria fazer. Então, quase que o centro logístico ele virou um pedaço do business de shopping center. Totalmente conectado. Muito bem. E acho que, por fim, também eu queria aproveitar e ouvir um pouco você sobre os fundos imobiliários, né? A gente vê que o investimento em fundo imobiliário ele acaba sendo muito sensível também com a questão da mudança aí de juros, né? Acho que é um impulsionamento enorme. Acho que eles investem muito mais ativamente no mercado sem a necessidade da compra do imóvel efetivamente, né? E passa a investir no fundo imobiliário com um acompanhamento maior. A gente vê crescimentos, às vezes, de cotas aí com valorização de 20%, 40% no ano, algo muito significativo. A importância de olhar por esse portfólio no fundo também, né, que é a grande diferença do porquê que um valoriza e o outro não. E a gente vê também novas medidas aí do Conselho Monetário Nacional, tentando trazer um pouco mais de... Uns falam enrijecimento, né, para as condições das emissões de letras e dos CRIs, mas que também podem ajudar o mercado dos fundos imobiliários, efetivamente, de investimentos em fundos imobiliários. Você também acredita que esse pode ser um bom ano para os fundos de investimento imobiliário? Acho. A gente começou o ano bem acelerado. A gente acaba daqui a pouco o primeiro trimestre com volume recorde de captação para esse momento, para um primeiro trimestre. Voltando um pouco, vamos lembrar o que é esse mercado de fundo imobiliário. Estamos falando já de uma classe com 150 bilhões de ativos, estamos falando cerca de 2 milhões de investidores, estamos falando de vários fundos, com 300 a 500 mil cotistas, alguns chegando até mais do que isso. Você tem a multiclasse, então você pode escolher o específico de logística, corporativo, shopping center, crédito, fundo de fundos. Então, a gama é bem ampla. Eu diria que a grande maioria dos gestores são muito bons. Então, é um mercado muito bem profissionalizado. Assim, e é muito importante isso, porque ele fica um mercado organizado. Você tem uma racionalidade nele. Tá? Então... quando falava de fundo imobiliário há 4, 5 anos atrás, você basicamente tinha quase nada de varejo. Quando eu falo 2 milhões de CPFs, é super importante. Antigamente era uma prova de conceito. Hoje em dia quanto do seu portfólio você vai ter em fundo imobiliário. Um ponto que você comentou antes, e puxando um pouco de sardinha para o lado da gestão profissional, era um ponto que a gente tocou. A gestão profissional, a rotação de portfólio, ela é super importante. Teve toda essa dinâmica do crescimento de prédios AAA, prédios AA para a rotação de B e C. Se você tivesse ficado parado no portfólio há 40 anos, provavelmente você ia estar no centro de São Paulo hoje em dia com portfólio sem capacidade de alugar. Uma dinâmica que aconteceu na frente de todo mundo, não estamos discutindo isso, coisa de 40 anos. Essa história inteira tem 10, 15 anos. Tá? A mesma dinâmica você poderia acontecer nos projetos de galpão. De galpões, se você pegar a classe de galpão de 10 anos atrás, é completamente diferente de agora, como shopping center. Então, assim, é muito importante essa rotação, alavancagem, desalavancagem, vender sim com lucro, você tem que distribuir sim, mostrar capacidade de ganhar não só dividendos, de comprar e acertar, ter algum nível de acerto importante nos ciclos, antecipar tendências. Tá? Então, essa é a visão macro. Claramente os juros ajudam a beça. Tá? A 13,75 é muito difícil você fazer alguma coisa para renda, você não consegue alavancar, fica um mercado muito complicado. Então, na classe que a gente chama de fundos de tijolo, não é? Já que esse CDI abaixo de 10, assim, fundo de tijolo tem tudo para andar muito bem. Na outra ponta, o que andou muito bem recentemente eram os fundos de CRI, que estavam, é muito tranquilo você ter fundos de CRI que rendem CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 4 no mercado. Esses fundos vão continuar indo bem.
Eu acho que a grande vantagem agora é que o tijolo que estava parado ao longo dos 2 últimos anos recuperou um pouco ao longo dos últimos trimestres, exatamente pela antecipação da taxa de juros que ia cair. Mas eu diria que efetivamente, quando o pessoal sentir na conta que o CDI não está dando 1 e pouco por cento ao mês e daqui a pouco vai dar 0,8, e aí vai estar olhando para o fundo imobiliário que vai estar dando próximo disso um pouco mais com capacidade de valorização, aí começa a aumentar o volume. Então a gente está bem animado para a estratégia de real estate. E eu acho que você trouxe uma coisa que é a questão da gestão profissional, que ela estamos totalmente de acordo. Os nossos clientes que trabalham nesse segmento, você vê também que uma agilidade na resposta faz toda a diferença, né, no portfólio do fundo. Então, mesmo quando você olha os fundos ou que tinham ativos na área corporativa, por exemplo, na pandemia, você vê uma sensatez, por exemplo, na negociação ou na renegociação dos aluguéis naquela época, justamente como uma resposta rápida para que essa perda não fosse muito maior do que foi. Então, renegociações pontuais, a depender do segmento, com uma retomada posterior já de valor de aluguel mais para frente, já considerando essa retomada pós-pandemia. Então, a gente viu realmente uma sensatez nessa negociação do dia a dia e com uma resposta rápida mesmo pelos gestores. Eu diria que assim, você tem que ser pragmático. A vantagem de você ter uma equipe profissional é que você está pegando informação o tempo inteiro do mercado, de todo o seu portfólio. Na verdade, quanto maior for seu portfólio, mais diversificado, mais você recebe ofertas de compra, ofertas de venda. Então, você condensa toda essa informação, junta com a informação macro. Então, essa gestão profissional, eu diria que ela é importante. O que tem atrás da gestão profissional? Você tem uma equipe grande só olhando aquele foco. É mais do que eu digo no banco, presto atenção em várias outras coisas, mas o meu foco, eu acordo e durmo pensando em imobiliário. Tá? É isso que é o nosso foco. Não tem que olhar para o lado. Né? A nossa pista de corrida é aquela baia. Não adianta de ver, a gente achou a baia infraestrutura legal, a gente achou a baia energia legal. Não. A sua baia é de real estate, como toda a nossa equipe, todos os nossos sócios da área. E aí você tem uma área que recebe muita informação, tem um portfólio muito grande para gerir, recebe informação de compra, de venda, precificação do mercado, situação. Então, você consegue ser muito mais pragmático. E, além disso, deixa de ser uma decisão pessoal. Eu diria que, assim, o pragmatismo pesa mais do que o fígado. Sim. Tá? E é muito importante isso no imobiliário. Sem dúvida. É muito importante. Você consegue ter claramente uma visão de longo prazo e você tem que ter fluxo de caixa. Tomar decisão também com dados reais, né? Michel, muito obrigada. Acho que a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas queria também pedir de fazer uma última pergunta. Se você quer fazer algum recado ou uma consideração final a respeito do nosso mercado aqui para 2024 e uma visão do BTG nesse segmento? Como eu comentei no início da conversa, a gente é bem animado estruturalmente para o mercado imobiliário. Tá? Mercado imobiliário nos Estados Unidos, tem que lembrar que é a maior classe de ativos que tem. Lembra que o mercado americano, a gente está falando de um mercado de 2 trilhões de dólares, disparado a maior classe de ativos. É importante olhar para o São José quando começou em 90 e poucos, há 30 anos atrás, esse era um mercado de 30, 40 bilhões de dólares. A gente está no mercado hoje de 30, 40 bilhões de dólares no Brasil. É óbvio que a gente não vai chegar numa dimensão do mercado americano, mas imaginar que esse mercado pode ser 5, 10 vezes maior do que ele é hoje nos próximos 10 anos, essa é uma aposta fácil de fazer. Tá? A gente acha que, do ponto de vista, cada vez mais o mercado financeiro entra no mercado imobiliário. Então, essa financiarização dos ativos imobiliários, eles estão virando uma realidade, como foi no mercado americano. O lado super importante, que é o passivo que a gente chama, são os investidores, onde colocam dinheiro nos fundos. Passivo não é conotação negativa, é como a gente chama na indústria, gostam da classe, tiveram uma resiliência muito grande durante a Covid.
que durante a Covid foi a classe mais afetada. O real estate foi para onde as pessoas não foram para o escritório, para onde não puderam entrar no shopping. Logística, de fato, consumiram, é verdade, mas os hotéis não funcionaram. Então, as cotas não foram para o chão. As cotas caíram um pouco relativamente ao caos que parecia naquele momento. Então, eu diria que assim, a gente tem os elementos importantes. Outro dado super importante é, sim, longo prazo com taxa de juros baixos. Isso acontecendo, de novo, com certeza estamos discutindo um mercado 5, 10 vezes maior. Quando tiver essa conversa daqui a alguns anos, ele é um mercado que vai ter profundidade. Sem dúvida, acho que a gente já está em outro patamar, né? Nós que já militamos há algum tempo e ouvindo você falar, me remonta um pouco, até desde a época de estágio, quando a gente estruturava uma incorporação imobiliária, era totalmente diferente, né? Os valores de VGV, a dificuldade de financiamento. Então, assim, a mudança nos últimos 30 anos é uma realidade impressionante e que hoje a gente vive outro patamar. Esperamos aqui que tenhamos um ano de muito sucesso, esse e os próximos, para o nosso setor. É isso. Muito obrigada, Michel, novamente, pela sua presença, pela sua disponibilidade. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, trabalhar com vocês em operações bastante interessantes e desafiadoras. Acho que clientes que fazem a gente pensar um pouquinho fora da caixa são aqueles que a gente mais gosta. Então, queria agradecer a presença e a parceria. Eu que tenho que agradecer a parceria, a recíproca é 100% verdadeira. Sei que de vez em quando a gente deve fazer vocês ficarem várias noites sem dormir, que nem a gente. De vez em quando alguns problemas bem complexos, mas o importante é que a gente atravessa e cada um dessas operações acabam virando cases interessantes. Isso mesmo. Obrigado. Muito obrigada. Quero agradecer a todos que acompanharam o nosso videocast do Inteligência Jurídica e que fiquem atentos para todos os demais conteúdos no nosso canal. Obrigada.